Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Esse canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto dentro do seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, para que possamos também fortalecer a nossa fé. Hoje é a nossa 18ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Iniciaremos hoje a unidade 4, que fala da nova vida em Cristo, que aborda assuntos do capítulo 12 até o capítulo 16, em que falaremos de assuntos simples no viver cristão que nos mostram uma progressão possível e desencadeada, sem as quais não somos trabalhados adequadamente e não ficaremos prontos para Deus. Trata-se de um processo de crescimento pessoal que Paulo trata nesses capítulos. A aula de hoje, nós veremos a consagração da vida a Deus. Apesar de abordarmos somente 2 versículos, eles apresentam informações importantíssimas para o nosso crescimento pessoal. Paulo nos exorta a um relacionamento integral com Deus, no qual tanto o nosso corpo, comportamento, como a nossa mente passam por transformações renovadoras e nos levam a experimentar as verdades e as grandes bênçãos da sua perfeita vontade para nós. Esse é o assunto que nós iremos tratar hoje na nossa aula. Quero lembrar a vocês que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também falar com vocês que podem consultar as nossas aulas de uma forma bem ágil no YouTube, através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letras minúsculas. Vocês terão rapidamente a lista de todos os vídeos de estudos disponíveis do nosso canal. Quero agradecer a todos pelo feedback de vocês. Isso é muito importante para nós. Pedimos a todos que divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar e transformar e fortalecer vidas. E, por fim, pedir a Deus que abençoe mais um estudo de hoje. Em nome de Jesus, que Ele esteja conosco. Amém. Vamos à nossa aula. O viver cristão prático, nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 ao verso 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos à análise desses versos. Capítulo 12, verso 1 ao verso 2, fala do nosso relacionamento com Deus. Aos que alcançaram as misericórdias de Deus, vivem sob a graça. Paulo faz uma profunda exortação em 2 áreas da vida, no corpo e na mente, áreas distintas, mas ao mesmo tempo inseparáveis, pois compõem o todo no qual somos constituídos. Corpo e mente, ação e reflexão, movimento e razão. Sacrifício vivo, por quê? O que devemos fazer e como fazer? Isso que vamos estudar no dia de hoje. Vimos até o capítulo 11 a mais longa e profunda exposição da doutrina básica do cristianismo, o mais completo ensinamento teológico e doutrinário acerca do maravilhoso mistério que Deus faz da fé cristã. Paulo tratou em detalhes sobre a justificação pela fé e como Deus, em sua sabedoria, tratou os judeus e os gentios nesse processo. Depois dessa exposição toda, Paulo começa o capítulo 12 dizendo, portanto. Nesse contexto, o uso dessa expressão, portanto, pode se referir a tudo aquilo que Paulo havia exposto anteriormente. Agora, baseado naquilo tudo, ele expôs, ele quer que todos os cristãos, em gratidão, tomem consciência de tudo isso que tem implicações práticas na vida, de uma nova vida com Cristo. E daí Paulo faz uma profunda exortação de 2 áreas da vida, no corpo e na mente. O rogo dele, o apelo de Paulo, está baseado nas misericórdias de Deus para com todos nós, e que nos consagremos a Deus. E essa consagração é em gratidão e em resposta a tudo que Deus tem feito por nós. Nós que cremos em Jesus devemos levar em conta tudo o que Jesus nos ensinou até então e procurar ajustar a nossa vida em Cristo de uma forma graciosa. As doutrinas básicas da Bíblia, as mais complexas, devem propor em nós uma piedade cristã, uma transformação do nosso comportamento e na nossa mente, através da ação do Espírito Santo que faz em nós. O nosso relacionamento com Deus, através do culto racional, proporcionará uma mudança de comportamento e de mente.
da nossa ação e da nossa reflexão, do nosso movimento e da nossa razão, para que sejamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Paulo chama a atenção. Por que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo? Em resposta à gratidão a tudo que Deus fez por nós. E o que devemos fazer para alcançar esse sacrifício? Fazer um culto racional. Mas como nós fazemos isso? Transformando a nossa forma de pensar. Não devemos mais pensar como o mundo pensa, mas como Deus quer que pensemos. Vamos detalhar mais isso. O nosso relacionamento com Deus, agora no tocante ao nosso corpo, como instrumento de adoração, oferecido em sacrifício. Vimos isso em Levítico, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. O sacrifício vivo e não morto, como na antiga aliança. E um sacrifício santo, separado exclusivamente para o serviço de Deus. O cristão assim terá a garantia de que estará agradando a Deus na sua adoração. É aquele zelo com entendimento. O culto racional é um ato de adoração consciente e inteligente. No tocante ao nosso corpo, Paulo relembra o culto cerimonial do Antigo Testamento, no qual o sacrifício oferecido a Deus deveria ser uma vida de animal, cujo sangue deveria ser derramado após a sua morte. Esse sacrifício deveria ser sem mácula, quer dizer, sem imperfeições físicas do animal, para que o sacrifício fosse santo e agradável. O nosso culto equivalente é aquele que nós, em pura gratidão à ação de misericórdia de Deus em derramar sua graça nas nossas vidas, nós nos oferecemos em sacrifício vivo, que agora é santo e agradável em função da obra de Jesus na cruz e da ação do Espírito Santo em nós, nos separando do mundo para uma vida exclusiva para Cristo. Oferecendo um culto racional do qual o nosso corpo, o nosso entendimento participa. É um ato de adoração consciente e inteligente, de uma forma que devemos fazer esse culto racional. Essa forma é espiritual, é uma forma profunda, interna, que expressa o nosso coração, que é o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa vontade. Bem diferente do culto cerimonial da antiga aliança. Este culto que agora somos nós, nossa própria vida oferecida a Deus, tem implicações éticas muito grandes, que expressam os atos concretos da nossa vida santa, da nossa vida separada, para que Deus possa receber com um cheiro agradável e suave as nossas narinas, né? É uma vida diante do serviço que nós temos com o nosso próximo. Mais uma vez aqui eu falo que a vida santa, ela não quer dizer uma vida perfeita, mas uma vida separada do mundo, separada dos valores distorcidos do mundo. Uma vida buscando os princípios divinos, uma vida direcionada com a ação do Espírito Santo através de nós. Então, na prática, os nossos pés andarão nos caminhos de Deus. Os nossos lábios falarão somente a verdade. A nossa língua será a fonte e instrumento de cura. Os nossos braços vão abraçar os solitários e os rejeitados. Os nossos ouvidos ouvirão o clamor dos desesperados. Os nossos olhos voltarão sempre para Deus com humildade e adoração. Este é o nosso alvo, nosso culto racional, nosso sacrifício vivo. Verdadeiramente servindo e adorando a Deus, nós nos oferecemos a Deus. Assim, nós temos a garantia que estamos agradando a Deus em nossa adoração. É o zelo com o entendimento. Precisamos entender como nós adoramos ao Senhor. Então, nosso relacionamento com Deus também passa no tocante à nossa mente, que ela é para ser transformada e renovada de acordo com a vontade de Deus. Paulo nos coloca aqui diante de dois padrões, deste século, literalmente dessa época ou deste mundo, dessa era deste mundo, né? E da vontade de Deus, que agora é boa, agradável e perfeita. Então, vamos transformai-vos pela renovação da mente, para refletir a conduta de Deus, divergente dos padrões do mundo. Isso tudo através da ação do Espírito Santo. No tocante à mente, Paulo faz o apelo para que ela seja transformada e renovada de acordo com a vontade de Deus. Não devemos seguir os padrões deste mundo. Mas então o que devemos fazer? Renovando a nossa mente pela mudança dos nossos valores, princípios e padrões de conduta. Conhecendo a palavra de Deus, mudando a nossa maneira de ver as coisas, de olhar a sociedade, nós vamos mudar o nosso caráter e o nosso coração. O nosso coração que é a fonte dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. O mundo molda a pessoa. Esse molde do mundo, ou molde, ou a forma de Deus, ela é feita em nossa mente, a nossa mentalidade. Nós somos aquilo que temos na nossa mente. Essa transformação, a partir dos padrões cristãos, nos proporcionará uma experiência da vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Essa transformação só pode ocorrer efetivamente em nossas vidas
pela atuação poderosa e regeneradora do Espírito Santo, aliada à revelação da sua vontade nas Escrituras Sagradas. Então, a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Por isso, é tão importante estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, combinada com a ação do Espírito Santo, vai proporcionar transformação e, consequentemente, uma vida nova. A palavra nos lava, a palavra nos santifica. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz lá no Salmo 119. O pastor Oswaldo Lobo, ele fala com bastante propriedade. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu devo fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Então, assim, nós experimentamos aquilo que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é luz. E quando nos aproximamos de Deus, nós nos vemos e conhecemos a Deus também. A ação do Espírito Santo vai iluminar a palavra de Deus, já revelada nas Escrituras, e nos conduzir a um reconhecimento das nossas transgressões. E ao arrependermos dessas transgressões, nós tomamos o caminho da transformação. Lá em João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, verso 9, nós vamos ver que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Então, esse é o caminho da transformação. Assim, queridos, nós analisamos os 2 versos importantíssimos para as nossas vidas em Cristo Jesus. Como devemos adorar o Senhor. Vamos agora às nossas considerações finais. Considerações finais. Nós temos transformado o culto numa cerimônia com fortes marcas externas. Porém, nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestado no nosso corpo. Assim, o culto deve ser racional, não no sentido de ser prestado com a razão, sem espaço para emoção, mas no sentido em que vem de dentro, das entranhas, em alcançar a vida toda. Assim, o culto racional inclui o ato ritual e cerimonial, mas este deve ser uma expressão de algo profundo interno, não superficial e externo, em espírito e em verdade, e que não depende de onde se esteja para oferecê-lo. Deixando Deus nos transformar, seremos capazes de comprovar como se manifesta a vontade de Deus. Comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eis os passos essenciais dessa transformação. Primeiro, somos salvos pela misericórdia de Deus. Nossa salvação é um presente, não uma conquista. 2. Somos capacitados para discernir e desejar a vontade de Deus. Sem essa capacitação, adoramos ser independentes, até aprendermos que a independência é a morte e a dependência de Deus é que é a vida. Deus nos capacita a perceber que o bom mesmo é compreender a vontade de Deus, a única que é boa para nós, perfeita para nós e agradável para nós. Deus é totalmente altruísta, não quer nada para si. Vamos sendo transformados dia após dia pelo Espírito Santo em nós, que vai tomando cada dia o seu espaço dentro do nosso coração e renovando o nosso coração, até aquele dia em que será absoluto ali, onde tudo se decide. Oremos para que Deus nos ajude a adorá-lo de modo zeloso e com entendimento, para que verdadeiramente sejamos glorificando o seu nome, esse maravilhoso nome. Vamos lá. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração na Tua presença, gratos por essa aula, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter o entendimento da Tua palavra, a Te adorar como o Senhor deseja que adoremos, que o nosso corpo seja em sacrifício vivo para o louvor do Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos coloca no centro da Tua vontade, para que possamos glorificar o Teu nome e experimentar da Tua presença em nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, pela oportunidade e liberdade de estudarmos a Tua palavra. Amém. Bem, queridos, aqui então nós nos despedimos, agradecendo a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Um abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.